Olá, meus amigos da Casa do Caminho. Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é Ivan, trabalhador do Centro Espírita Irmã Clara. Com muita saudade também de vocês e pedindo desde já a Jesus que todos estejam muito bem junto aos seus familiares, se cuidando, se protegendo. E muito alegre também mais uma vez de estar participando do estudo com vocês aqui de mais um tema muito interessante. Porém, antes, convido a todos a fecharem os olhos ou buscarem a sintonia da maneira que puderem, elevando os pensamentos até Jesus, nosso irmão maior, que possamos sentir a presença amiga dos nossos anjos de guarda, possamos abrir o campo para que eles possam nos inspirar, para que eles possam nos ajudar nos esclarecimentos junto à reflexão deste dia, facilitando assim as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões, inspiradas pelo Teu Evangelho, Senhor. Possamos todos, em união de pensamento, buscar esse refazimento espiritual através das reflexões da manhã, iniciando mais uma semana. Que assim seja. Então, meus irmãos, tudo bem com vocês? Desde já o nosso abraço virtual, bem apertado, da maneira que nós podemos nesses momentos, né? E hoje o tema que foi escolhido para que a gente pudesse estudar juntos é bem interessante também. É a construção de vínculos para a formação da família espiritual. Olha aí que interessante. E aí, como muitos já escutaram, uma frase bem conhecida, né, do nosso meio espírita, que diz que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Vamos então tentar seguir dentro desse raciocínio e buscar no nosso guia e modelo da humanidade o que ele nos traz de referência a respeito desse assunto. E aí convido vocês então a relembrarem aquela passagem em que ele chega numa residência e logo também é envolvido por uma multidão de pessoas que queriam estar perto dele e queriam ouvir muito o que ele tinha a dizer. E quando ele já começava a falar, alguém o interrompe e diz a ele: "Olha, lá fora estão te chamando, sua mãe e seus irmãos." E ele então, surpreendendo a todos, como nunca perdeu uma oportunidade de nos ensinar nas lides do dia a dia, na questão do comportamento, olha para toda aquela multidão e diz: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" E aí todos muito surpresos se entreolham. Então ele diz, apontando para esses que já estavam lá ao seu redor: "Eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Algumas pessoas, durante muito tempo, até nós mesmos, ficamos aí pensando: como assim? Por que essa indiferença com a família? De repente, nessa atitude de Jesus? Mas será que o guia modelo da humanidade iria se valer dessa oportunidade para nos mostrar a indiferença com a família? Claro que não, né? Claro que não. Então ele nessa oportunidade aproveita para reforçar ou para ensinar a extensão dos laços que posteriormente nós também vamos internalizando a família espiritual, a família universal, melhor dizendo nesse momento, que Jesus se referia à família universal. Então, quando ele diz quem são meus irmãos, quem é minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, ele expressava já esse ensinamento que não somos só ligados pelos laços consanguíneos, né? Temos toda uma responsabilidade também
com aqueles que não temos o vínculo direto pelo sangue ou pelo corpo material. Então, adentrando Kardec, a gente também consegue ver lá na lei de sociedade que fomos criados justamente dentro dessa oportunidade de convivência, justamente porque, como dizem os espíritos, né, o homem deve progredir, mas não sozinho, porque sozinho ele não tem todas as faculdades. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 768. E Kardec ainda complementa: nenhum homem dispõe de todas as faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade. Então, quando a gente reencarna, qual é a primeira sociedade que nós aí estamos participando, se não a família? Ali estamos com espíritos que nos são simpáticos, né? E muitas vezes espíritos que também não nos são simpáticos, mas através dessa oportunidade de reencarnarmos juntos, dali, dentro do nosso, vamos dizer assim, projeto espiritual, dentro da nossa oportunidade de aprendizado, a gente precisa aproveitar para também reatar esses vínculos, ou fortalecer esses vínculos. Então, é mais uma oportunidade que Deus, nosso Pai Criador, nos oferta, de modo que quanto mais estamos aí crescendo e convivendo dentro dessa família consanguínea, mais também fortalecemos esses laços que nos proporcionam aí experiências muitas vezes desafiadoras, mas também muitas vezes experiências que irão nos consagrar a respeito da nossa evolução. Precisamos aproveitar cada oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade e florescer onde Deus nos plantou, né? Então precisamos aí aproveitar a cada instante. É bem verdade que muitas situações, e como cada caso é um caso, podemos encontrar situações onde aquele espírito que está encarnado naquele grupo familiar não pertence ao grupo familiar que já vem reencarnando junto há algum tempo. Aprendizado para aqueles que já se conhecem, como aprendizado também para aquele que não é daquele ciclo. Porque, como o próprio Jesus nos disse, temos aí uma oportunidade dentro da família universal. Então, mesmo aquele que eventualmente não é colocado, não vem reencarnando junto daquele grupo e criando o vínculo daquele grupo de espíritos que já são simpáticos ali ou estão envolvidos dentro de alguma situação para poder se reajustarem, há também situações de espíritos que reencarnam junto daquele grupo para aproveitar essa troca, né? E como a inteligência suprema sempre atende à expectativa de oportunidade para o homem se melhorar, o homem se reajustar, muito possivelmente aquele que aparentemente não tem nada a ver com aquela família e às vezes ele mesmo se sente estranho àqueles familiares, é uma oportunidade também de aprendizagem junto àqueles espíritos que eventualmente lhes são estranhos ao coração. Temos, por exemplo, o caso da Ivone do Amaral Pereira, né, que ainda lembrava das suas encarnações e não reconhecia quando criança ali o pai físico, né, o pai biológico, como sendo o pai biológico, ela lembrava do pai de outra encarnação. Não, mas esse senhor não é meu pai. Meu pai era assim, tinha tal fisionomia e falava, né, de toda a vivência dela na outra encarnação, onde ela pertencia a outro grupo familiar. Porém, foi necessário que ela viesse nesta condição para também estar espiando algumas situações, porque também não soube valorizar quando reencarnou com esse grupo familiar. Então, este é um exemplo, né, dessa situação.
E como tudo se encaixa dentro dessa condição da inteligência suprema que nosso Criador nos oferta, tudo se encadeia. Então, esses vínculos podem acontecer de hoje, esse espírito, por exemplo, como foi o caso de Dona Ivone, quando reencarnou, não reconhecia aquele grupo como seus familiares. E dentro dessa primeira convivência, vamos dizer assim, ali também já nasceu um outro vínculo, que futuramente, certamente, será um benefício para todos aqueles envolvidos. E assim a gente vai formando essa rede, né? Essa rede de família universal. Então é um ensinamento muito interessante do próprio Jesus, quando ele já levanta essa questão. Então vem Kardec nos trazendo toda essa lição de aprendizado dos nossos laços que precisamos fortalecer, porque como diz os espíritos, o que aconteceria, por exemplo, lá na questão 775, eles perguntam, o que seria da sociedade, ou qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí, Kardec faz essa pergunta, né? E os espíritos falam, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, iria imperar o egoísmo, porque o senso de cuidado alheio, o senso de comprometimento com o outro, o senso de disciplina que aprendemos no meio familiar, ou pelo menos teríamos que ter a oportunidade de aprender aí, não existiria. Então, se eu não tenho limites no meu primeiro núcleo de sociedade, como é que quando eu for para a sociedade, vamos dizer assim, para a sociedade mais ampla, que seria fora de casa, fora do convívio familiar, como é que seria então o comportamento deste, né? Então, dentro desse convívio é onde a gente vai fortalecendo esses vínculos, criando novos vínculos e há casos também que conhecemos de uma família, por exemplo, de 5 integrantes ali dentro do grupo familiar, de repente ali 3 não se dão muito bem. De repente veio ali com a tarefa de estar auxiliando os outros 3, e aí a misericórdia divina também, vamos dizer assim, admite que venha um outro para dar o suporte para este que tem a tarefa de estar resgatando aquele grupo. Então, não é muito incomum a gente perceber isso nas configurações familiares. Ah, mas todos se dão muito bem, mas sempre tem aquele ponto que um diverge, que o outro tem uma opinião mais forte. Mas tudo isso faz parte da nossa construção de vínculos familiares e posteriormente, né, de, de vínculos espirituais também. Então, dentro desse sentido, nós vamos aí valorizando a oportunidade que a inteligência suprema nos oferta para que, primeiro, reencarnando e convivendo em sociedade, possamos ter essa troca, amadurecendo nossas experiências, dentro das nossas experiências, angariando os nossos conhecimentos, tendo discernimento para que possamos saber realmente qual que seria a postura do homem de bem, ou pelo menos de uma pessoa mais que tem um convívio mais fácil com as outras, né? Imagine se tirassem essa oportunidade do primeiro convívio. Como será que estaria a sociedade? Hoje, com esta configuração, já temos situações tão difíceis, não é? Imagina sem a família, que é a célula da sociedade. Como que ficaria toda essa situação? Será que teríamos mais criações de vínculos afetivos ou vínculos aí de discórdia? Não é mesmo? É uma coisa para se pensar. Por mais que a situação, então, hoje ainda seja desafiadora de muitos grupos familiares, ainda assim temos que agradecer a oportunidade. Temos que agradecer a oportunidade de reencarnarmos
e termos essa luz da doutrina espírita nos orientando e nos dando base para ir enfrentando os possíveis desafios das nossas encarnações, seja no grupo familiar ou seja na sociedade como um todo. Que possamos então, sob a luz do Cristo, refletir nessa mensagem. Nós usamos de apoio o Livro dos Espíritos e o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro da fala do parentesco corporal e parentesco espiritual, no item 8, Santo Agostinho também nos traz uns esclarecimentos muito interessantes. Ele diz assim, que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Mais à frente ele diz, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Olha aí como nós falamos há pouco. Divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família são, pois, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que se unem os seres nascidos de pais diferentes, que se unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Tá? Esse aí está no item 8 do trecho de parentesco corporal e espiritual do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Fica aí uma reflexão a todos nós. Então, mesmo nas dificuldades que eventualmente estejamos passando nos grupos familiares, faz parte do nosso aprimoramento e, como falei há pouco, precisamos aprender a florescer onde Deus nos plantou. Por mais que a situação seja difícil, confiemos que estamos no lugar certo que precisamos estar, estamos com as pessoas certas que precisamos estar, tanto para ajudá-las como também para sentir a ajuda dessas pessoas em nós, em nossas vidas, nos ajudando a transformar dia a dia e que possamos também provocar transformações nelas, transformações positivas, já que temos esse entendimento também que a doutrina espírita nos traz. Possamos então agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estudo. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, estudar é sempre muito bem-vindo, um tema muito interessante, e desejo a todos um feliz dia, que todos fiquem com Jesus, um forte abraço e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.